Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Senhora Literatura. Eu sou a Francine Cruz, toda quinta-feira eu trago um vídeo aqui comentando sobre um livro, dando dicas. E essa semana nós temos o Dia da Mulher, então em homenagem a esse dia tão especial, eu trago para vocês o livro de uma mulher, que é a Elisa Ribeiro e o seu Paredes Brancas. Esse livro foi publicado pela Ofícios Terrestres e eu tenho a honra de ter a Elisa como minha colega no coletivo As Contistas. Então ela é uma grande escritora, uma grande poeta e esse livro está belíssimo. Mas antes da gente continuar, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, porque aqui você vai encontrar coisas que não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então vamos lá conhecer Paredes Brancas? Ele é um livro de poesia que trata basicamente sobre o luto e é de uma forma belíssima, como vocês vão poder ver aqui nos poemas que eu vou ler para vocês. Eu selecionei alguns e o primeiro que eu vou ler para vocês se chama O Outono. Pouso os braços sobre a mesa, papel e caneta. O cachorro late no andar de baixo. Desenho letras sobre o branco. O truque de se pôr em movimento. Tudo passa pelo corpo. E tudo é treino. A vida é boa e tem sentido. Leio. Descruzo as pernas. Aliso uma mecha de cabelo. Lá fora, as folhas dançam sem ritmo. Oscilam para esquivar-se do outono. Então vejam que bela imagem poética a Elisa nos traz, né? E a temática do outono por si só já é uma metáfora, né, belíssima desse momento de transformação, né? É uma estação onde as folhas estão caindo, mas que depois vem a primavera, novamente seguindo o ciclo da natureza. E aqui nós temos então esse momento do outono, esse momento, né, de introspecção, até de tentar, né? Ela fala aqui do truque, né, de se pôr em movimento. Então aquela tentativa de não se deixar, né, dominar pela tristeza, pensar que a vida é boa, que a vida tem sentido. E ficou um poema muito bonito. Vou ler aqui mais um para vocês. Esse se chama O Manto de Thanatos. Contar o tempo que falta para que chegue ao fim qualquer coisa. Por exemplo, um texto começado, uma viagem, um desenho. O estranho é contar o tempo que falta, antes do avião levantar voo, do navio deixar o porto, do primeiro parágrafo traço do desenho. Querer que o tempo passe mais rápido é desejo de morte, de que o fim chegue mais cedo. Balanço o manto de Thanatos. Eros me lambe as bochechas. Risco um item da lista. O poema. Valido o dia. Estou viva. Amanhã é segunda-feira. Então, mais um poema também falando, né, dessa questão da vida, da morte e do tempo. Né? O que nós temos na vida é o tempo que estamos vivos. Né? E ela fala que o estranho é contar o tempo que falta. E muitas vezes, né, a gente vive nessa correria, nessa pressa. E a gente quer que as coisas passem rápido. E acho que aqui fica um sentimento de que a gente precisa, às vezes, desacelerar, aproveitar mais, né? Não olhar para o ponto de chegada, mas aproveitar o caminho, o caminhar. Então eu achei muito bonito também a forma como a Elisa colocou isso poeticamente. Mais um aqui para vocês. A poeira. Invisível, embora seja fragmento de coisa, antes inteira.
assenta-se sobre o chão nos móveis. O dedo desenha, lúcido, o que deseja. Um sopro desfaz a cena. Ausências são asas. Tem vida própria a memória, a poeira. Flutua, repousa, fragmento de coisa, embora seja. Então, olha que interessante também, né? Você pensar que mesmo aquela poeirinha tão pequena, tão insignificante, ela já foi alguma coisa inteira, né? E que é tão efêmero, né? Assim como a nossa vida, como ela fala, né? Você faz um desenho e um sopro e acabou. Então, fala um pouco sobre esses fragmentos de que todos nós somos compostos e também dessa efemeridade que é a nossa vida, né? Muitos falam, né? A vida é um sopro e realmente, né? Mais um se chama A Varanda. Te encontro nas prateleiras dos armários, no chaveiro com meu nome, nos envelopes com documentos, o assunto escrito por fora, no meu silêncio, na mesa da varanda, teu vazio à minha frente, as árvores em torno e o barulho das folhas. Então aqui, né, muito claramente falando sobre essa ausência que o luto nos deixa, né? Especialmente aquele luto daquela pessoa com quem a gente tinha uma convivência, que a gente amava e era amado. E em todos os lugares essa pessoa fica eternizada, né? Nas coisas mais simples, né? Como ela fala, no chaveiro, no armário, em alguma correspondência. E então é muito forte, né? Esse sentimento. Muito bonito. E vou finalizar com esse que se chama Cinzas. É de quem fica a despedida. Brancas, as paredes e as palavras, de quem não te conhecia. Se eu acreditasse que ali havia algo de ti, eu mudaria a locação, o script. É escuro dentro, de fora, alívio. É de quem fica dar sentido aos dias. Esse foi um dos poemas que mais me tocou, porque traz muitas verdades, né? A pessoa que foi, ela se foi. Quem fica é que fica com esse sentimento da despedida, com esse sentimento de que precisa prosseguir e dar sentido à sua vida. E então eu achei que é um livro muito bonito, né? Um livro para a gente falar sobre um assunto que é tão difícil como o luto, de uma forma belíssima. Então conheçam Paredes Brancas, da Elisa Ribeiro. Convido novamente, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixe aqui os seus comentários e o seu joinha se você gostou desse vídeo. Até a semana que vem. Tchau, tchau!